Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou destacar para vocês 4 ações e fundos imobiliários que estão pagando mais do que a taxa Selic. Nesse momento a taxa Selic em 13,25% ao ano, super alta ainda, né? Tem uma tendência de cair, mas existem sim ações e fundos imobiliários que pagam mais do que isso. E olha só galera, no vídeo de hoje aqui, quem ficar até o final vai ganhar um presente também, porque eu preparei uma planilha aqui super legal para você fazer seus cálculos de rentabilidade, principalmente dos fundos imobiliários. Você vai gostar, tenho certeza. Então galera, já vou logo aqui compartilhando essas informações. Quando a gente fala de ações e fundos imobiliários, tem uma certa diferença nesse recebimento dos dividendos. E qual é? A previsibilidade, né? As ações, elas não pagam todos os meses, os fundos imobiliários sim, mas a gente pode ver que algumas ações sempre representam empresas, né? Elas podem ser muito explosivas, digamos assim, elas podem pagar muito mais do que você espera. Os fundos imobiliários, por outro lado, são mais estáveis, por isso mais previsíveis. Acho que é interessante pensar nesses dois tipos de investimento, até pelo cenário atual. E logo compartilhando aqui minha tela, eu quero disponibilizar para vocês essa agenda de dividendos aqui, que a Levante ela sempre faz. Por quê? Porque, como eu te falei, não são todas as ações que pagam todos os meses. Mas você fazendo o download aqui gratuito, link na descrição, você vai saber todas as ações que pagam nesse mês, tá? Então é legal para você acompanhando, para você entendendo mais esse mercado de dividendos das ações. Então, por exemplo, duas ações que estão aqui nesse relatório, eu vou destacar para vocês aqui na sequência. Então vamos lá. Primeiro filtro que a gente vai fazer: quais são as ações que estão pagando dividendos acima da taxa Selic, acima da média. Para isso, eu vou entrar nesse site aqui que se chama Investidor 10, tá? Porque tem essa busca avançada de ações e é muito legal para a gente fazer nosso cálculo. Eu já vou logo mostrando aqui na tela. Aqui você pode mudar, né? Então, Dividend Yield, se eu quero 13%, né? 13, vou colocar 13 redondo aqui, tá? 13% de Dividend Yield, ou seja, que paguem mais do que a taxa Selic desse momento. Só que eu vou colocar também esse outro filtro, que é o Dividend Yield médio dos últimos 5 anos. Por quê? Porque as ações têm muita imprevisibilidade, algumas pagam muito, outras menos. Quais que estão pagando bem há 5 anos? A gente consegue ver, tá? E tem outros filtros aqui interessantes, que se você quiser colocar, clicando em buscar já vai aparecer aqui essa lista, e é aí que eu vou destacar para vocês. Inclusive, esse site ele mostra uma nota, né, de buy and hold, que é legal para a gente ter uma certa visibilidade aqui, né? As empresas que estão mais verdinhas passariam por mais critérios para um investidor de longo prazo, se a gente fosse resumir assim, tá? E aí, colocando esse dividend yield médio, eu posso filtrar, né, do maior para o maior. Então, os dois destaques que eu coloco aqui, né, nesse vídeo hoje para vocês, primeiro, a Petrobras, tá? Porque ela tem um dividend yield de 48% nesse momento, dividend yield médio dos últimos 5 anos de 23%, tá? O que é muito alto, inclusive tá lá naquele relatório da Levante que eu mostrei agora há pouco, ela vai pagar nesse mês de agosto. Só que aí eu vou clicar nela aqui para a gente ver um detalhe importante, por isso essa imprevisibilidade de pagamento de dividendos. Se a gente descer aqui mais detalhes sobre a Petro, a gente vê que nos últimos 3 anos pagou dividendos super altos, só que em outros anos não pagou nada, tá? Então, se você foca apenas em dividendos, não seria a ação mais ideal, digamos assim, né? Porque não tem essa previsibilidade, embora seja a que mais pagou nos últimos 5 anos. Você pode até me deixar a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que vale a pena continuar investindo na Petrobras, principalmente com esse foco de dividendos? Quero saber a sua opinião também. Voltando para a nossa lista rapidamente, a Marfrig, que está em segundo lugar nesse ranking, e a CSN Mineração também tem a mesma inconstância da Petrobras, tá? Então pagaram muitos dividendos nos últimos anos, mas não pagam sempre. Essas outras duas que estão na lista aqui são muito, muito pequenininhas, tá? Tanto que nem tem aqui a nota delas, porque são empresas muito pequenas, então sempre tem algum efeito não recorrente que trouxe esse número de dividend yield, por isso que a gente não pode olhar só essa métrica. Mas aí a gente passa para o próximo item da nossa lista, que é a Taesa, tá? Essa sim, um destaque, por quê? O dividend yield médio dela dos últimos 5 anos, 12,32. O dividend yield atual, então,
13,99, ou seja, pagando mais do que a taxa Selic. Essa daqui, uma empresa do setor elétrico, ela é um reloginho nos pagamentos, né? Ela vai tendo lucro com as suas operações e divide a maior parte do lucro com os acionistas, tá? Então, esses são os destaques aqui de ações, mas a gente consegue também destacar os fundos imobiliários que estejam pagando mais do que a taxa Selic. Eu vou entrar aqui também em busca avançada de FIIs, só para você ver, ó, quando você clica aqui em FIIs, né, nesse site aqui no menu superior, você pode clicar aqui em busca avançada e fazer os seus filtros de pesquisa aqui, tá bom? Quais filtros que eu vou usar? Dividend yield acima de 13%, ok? E o patrimônio do fundo imobiliário entre 1 bilhão e 3 bilhões. Não quero fundos pequenos aqui nessa nossa lista de exemplo, tá? E aí, já filtrando então, o que a gente consegue encontrar aqui? BTCI e HGCR11 são dois destaques, pagando aí mais que 13% ao ano. São fundos imobiliários de papéis, mas são aqueles tidos como high grade, ou seja, um pouco mais seguros, com melhor classificação ali de crédito dos emissores desses CRIs. Porque se a gente for descer um pouquinho mais, a gente vai ver fundos imobiliários com dividend yield alto, mas muito problemáticos, né? Como o HCTR e o DEVA, que não são fundos que estão no meu radar. E aí, dois destaques rápidos aqui também, a gente tem o Tegar, né, que é um fundo de desenvolvimento, então por isso ele constrói, né, ele tem um pouquinho mais de risco porque ele está na parte de construção, mas também quando dá certo ele consegue vender esses empreendimentos e ter lucro, dividindo com esse dividend yield alto. E o KNCA, né, que é um fiagro, que está pagando muito bem, né, pode ser que a gente deva ficar de olho agora, principalmente nesses fundos imobiliários do agronegócio que estão ficando bem grandes aí, já estão ganhando o seu espaço. Agora, pessoal, quero destacar aqui o HGCR, porque eu vou colocar todas essas informações aqui numa planilha, para você, por exemplo, ver quanto que você precisaria ter investido para ganhar, sei lá, R$200 por mês. Vamos pegar esses números aqui do HGCR e colocar na planilha para vocês verem, tá? Então, a cotação atual, R$ 106,79. Eu vou colocar aqui na minha planilha, 106,79, tá? Vamos dizer que essa pessoa tem uma cota, ok? Quanto que está pagando? Vamos voltar lá, porque aí a gente vê esse dividend yield, ok? E aí a gente vai colocar aqui nessa calculadora, que tá tudo automático, pessoal. Tá super legal essa planilha aqui, tenho certeza que vocês vão gostar. Se eu colocar aqui a rentabilidade anual, ele já me mostra a rentabilidade por mês, tá? Então algo em torno de 1,05. Perceba essa lógica. Uma cota custa R$ 106,79, ela está rendendo 1,05%, ou seja, nominalmente falando, quem tem uma cota desse fundo imobiliário ganha R$ 1,12, ok? E você pode fazer o download gratuito dessa planilha, tá? Vou deixar um link aqui na descrição também, porque você pode fazer as suas simulações. Outros dois pontos aqui, dois cálculos automáticos que essa planilha faz, que eu preparei para você. Por exemplo, se você quiser ganhar R$200 por mês nesse fundo imobiliário, você precisaria ter um patrimônio de R$ 19.025, tá? A planilha já calcula automaticamente. Se você quiser, por exemplo, R$500 por mês, você teria que ter 47.500 com esse fundo imobiliário de exemplo, tá? E você pode fazer a simulação que você quiser, por exemplo, R$1.000 por mês, etc. Eu vou deixar aqui 200 porque essa planilha tem mais uma ferramenta muito legal, que é o lance das cotas infinitas, ou seja, o dinheiro que você vai acumulando, você pode comprar novas cotas e fazer esse dinheiro se multiplicar muito. Quer ver só? Nosso exemplo? Se essa pessoa tiver uma cota do HGCR com esse rendimento e esse preço, ele não consegue comprar mais cotas. Por quê? Ele só vai ter R$1,12, tá? Por isso que aqui na planilha está vermelhinho, né? Eu fiz uma fórmula aqui para ficar verde quando você conseguir, né? Então, por exemplo, se você tiver 100 cotas, você já é capaz de comprar novas cotas, essas cotas infinitas. Só com o rendimento que você tem, nesse exemplo aqui, R$112 de renda, você já teria o suficiente para comprar uma cota nova no outro mês, porque custa mais ou menos R$106, tá bom? Muito legal você fazer esses estudos, esses cálculos e aproveita essa planilha aqui totalmente gratuita, tá? O link está aqui na descrição e, inclusive, já faço um convite para você que na próxima segunda-feira eu vou fazer uma live aqui no YouTube focando totalmente nessa ideia
nessa técnica de construir essas cotas infinitas de fundos imobiliários, ou seja, investir todos os meses, reinvestir os dividendos, criar essa bola de neve positiva para viver de renda. Você pode ter esse acompanhamento aqui, você pode ter essa lógica e eu vou contar contigo na próxima segunda-feira ao vivo aqui no YouTube, tá bom? E deixa aqui embaixo seus comentários que eu volto aqui para ajudar vocês. O meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais!